O caos em Israel e a aceitação. O vídeo de hoje é sobre essa situação complicada, né, que está acontecendo lá em Israel. Para minha surpresa, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre isso. Eu não tinha me planejado para falar sobre isso, mas o que me estimulou, né, o que me incentivou a falar sobre isso com vocês, porque logo hoje de manhã, quando eu fui abrir aqui a internet, tanto o YouTube quanto o Instagram, eu já vi pessoas falando sobre esse assunto, né? E eu já comentei algumas vezes aqui que eu não assisto noticiário há muito tempo, há pelo menos uns 4 anos aí eu cortei isso da minha vida. Então eu não assisto mais noticiário, filme de terror, filme de drama, seriados nesse sentido. Enfim, qualquer coisa que me deixa lá embaixo, né? Que me deixava lá para baixo. Eu cortei tudo isso da minha vida e não sinto realmente a menor falta. Eu realmente, assim, precisei despertar para isso, né? Eu assistia tudo isso quando eu não tinha consciência, até que chegou um ponto em que eu vi que realmente me fazia muito mal, né? Eu, às vezes, ficava ali uma semana lembrando de uma cena que eu via no noticiário, às vezes tinha até pesadelo. Então, realmente, aquilo ali mexia de uma forma tão profunda, né, na minha vida que eu não conseguia nem dormir, eu tinha pesadelos, era bem tenso. Então eu percebi que realmente me fazia muito mal e eu me desvinculei de tudo isso, né? Então, eu nem assisto essas coisas aqui em casa, eu não fiquei sabendo disso porque eu coloquei aqui na minha casa, foi realmente nas redes sociais, né? Abrindo aqui o YouTube, abrindo o Instagram, e aí me veio realmente a intuição de falar sobre isso com vocês, né? Mas falar sobre isso no sentido de não deixar você se amedrontar, não deixar você cair o teu padrão vibratório por conta disso, né? Porque pelo menos para mim faz muito sentido do quanto que isso é prejudicial, né? E eu trabalho falando sobre despertar, sobre expansão da consciência, eu trabalho com conscientização, então eu realmente me senti como que na obrigação de falar sobre isso com vocês. Então, só para vocês entenderem, quando vocês, né, enfim, se conectam com esse tipo de conteúdo, né, seja através de livro, jogo, não necessariamente só noticiário, mas de diversas formas, né, quando você se conecta com esse tipo de conteúdo, qual os sentimentos que isso desperta em você, né? Muito provavelmente as mesmas coisas que despertavam em mim quando eu assistia filme de terror, noticiário, medo, raiva, revolta, ira, às vezes revolta contra o ser humano, né? Revolta contra Deus, né? A gente vê muitas pessoas falando essas coisas, né? Ah, o ser humano tá podre, ou não tem mais ninguém de bom no mundo, ou a pessoa se revolta contra Deus. Então vai realmente despertando esses sentimentos bem nocivos. E como eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui, quando a gente vai aprendendo sobre frequência energética, né, que eu vou falar um pouco sobre a escala de Hawkins, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas vou falar de uma forma bem resumida. Quando a gente está nesses sentimentos mais densos, né, de medo ali, de revolta, julgamento, ira, a gente está pouco consciente, né? Então é por isso que as pessoas simplesmente elas não se dão conta que elas estão prejudicando a elas mesmas, porque elas estão com pouca consciência. Então é basicamente isso aqui, a escala de Hawkins, né? Eu acho importante trazer dados científicos para vocês, porque quando a gente fala de espiritualidade, talvez pareça um pouco vago demais, né? Só falar, mas frequência energética, alimentar sentimentos negativos te prejudica. Então, quando a gente traz aqui um dado científico, eu acho que traz um pouco mais de autoridade, né? Fica também um pouco mais, assim, mais seguro para vocês entenderem. Então, aqui na escala de Hawkins, né, o cientista compreendeu que cada uma das emoções, elas emitem uma frequência em hertz, né, e aí ele mediu aqui, foi relacionando cada uma das emoções e basicamente do verdinho para baixo é quando o bicho pega, vamos colocar assim, né? Então aqui, ó, do verdinho para baixo, ódio, súplica, ansiedade, arrependimento, desprezo, ofensa e humilhação, né? Então quando você realmente está sentindo cada uma dessas emoções aqui, não é nem um pouco confortável, né?
E aí realmente a tua frequência energética ela só vai piorando aqui, só vai decaindo. Então isso significa que você não tá na tua capacidade máxima, porque se você consegue alcançar até 1000 e tu tá aqui no 20, no 150, no 75, então ainda falta muito para você alcançar a tua capacidade máxima. E quando você não tá na sua capacidade máxima, você não está consciente, ou você está pouco consciente ou inconsciente. Então isso explica, né? Porque que as pessoas vão se alimentando desse tipo de emoções e elas não se dão conta que quem se prejudica, na verdade, são elas mesmas. Até porque, quando a gente se envolve com esse tipo de notícia e a gente simplesmente não tem poder nenhum sobre o que está acontecendo, o único prejudicado realmente é você, né? Se você realmente não tem como ajudar, não tem o que fazer, você só está realmente inflamando o problema, né? E aí, por que eu estou dizendo que você está inflamando o problema? Porque vamos pensar assim, nós somos todos fractais do mesmo ser. É como se a gente fosse células do mesmo corpo. Só que tem algumas células desse corpo que elas estão doentes, né? Que são realmente essas consciências que agem na revolta, que agem na ira, que agem no ódio. Não tem consciência do que estão fazendo. Como vocês viram aqui, emoções densas, pouca consciência. Então não tem consciência do que estão fazendo, né? Então tem algumas células desse corpo que estão doentes. Quando você se conecta com esse tipo de conteúdo, né, você começa a se contaminar também, porque isso vai despertando aqueles sentimentos em você, de revolta, de tristeza, de desesperança, né? Então, ao invés da gente ter uma consciência doente nesse corpo, agora a gente tem duas consciências doentes nesse corpo. Então, realmente, só vai inflamando o problema, né? E você não tem o que fazer com relação a isso. Então, quando a gente compreende, quando a gente entende o que é a aceitação, que também está aqui na escala de Hawkins, é compreender que todo mundo tem o livre-arbítrio, né? E por conta disso, cada um pode fazer aquilo que bem entende, né? Mesmo que seja a nível inconsciente. E a outra parte é compreender sobre o processo de cocriação da realidade, né? Aqui eu já estou falando de lei da atração, que é física também, né? Já para trazer também mais um embasamento, só para vocês entenderem como que isso faz sentido. Então, de alguma forma, as pessoas que estão passando por aquela situação lá, elas cocriaram essa realidade para elas, claro que a nível inconsciente, como vocês viram, né, emoções densas te traz pouca consciência, então a nível inconsciente elas se conectaram com aquele tipo de realidade. E aí, fala assim, Priscila, me explica essa questão aí da ressonância, né? Como que a pessoa atrai isso, né? Que a gente escuta falar, semelhante atrai semelhante. Me explica melhor. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você tem uma festa para ir, né? O pessoal organizou aí, você e seus amigos organizaram um evento, tava todo mundo contente, empolgado, feliz, às vezes tinha algum motivo, né? Ou não necessariamente para que essa festa acontecesse, às vezes uma meta que foi alcançada, um objetivo, ou só realmente a reunião ali de pessoas queridas, enfim. E aí tava todo mundo empolgado e tal, e aí chegou o dia do evento, né? Chegou o dia da festa. E aí no dia da festa, você simplesmente não acordou bem, né, emocionalmente. Você estava com algum problema ou ansioso, triste, chateado com alguma coisa. Às vezes pode ser até essa situação aí, te deixou para baixo. E aí, a única coisa que você pensa é: poxa, eu não tô nem um pouco afim de ir na festa, eu não tô no meu melhor momento, eu não vou ser uma boa companhia, então eu prefiro ficar quietinha aqui na minha casa, quietinha no meu canto, pra não incomodar as pessoas lá na festa, né? E aí, o que que isso significa, né? Significa que a frequência da festa, né, como a gente viu que é uma frequência de alegria, de amizade, de amor, de celebração, de movimento, de dança ali, uma frequência elevada, tá num patamar completamente diferente, completamente oposto da sua energia naquele momento, né? Porque no dia da festa você tá para baixo, você tá triste, você tá ansioso, você tá preocupado. Então tudo o que você realmente não quer é estar numa festa, né? Então você vai deixar de ir no evento porque você não tá se sentindo bem. Então isso significa que a frequência elevada da festa não vai se encontrar com a tua frequência baixa, né? A conexão não vai acontecer, a ressonância não vai acontecer. Então esse processo de semelhante atrai semelhante, né? Para mim faz muito sentido, né? Acho que através desse exemplo ficou um pouco mais fácil de entender, né? Como que não bate, não adianta.
Frequência elevada não vai encontrar com frequência densa, não tem como. Então, quando você fica alimentando esse tipo de sentimentos densos, né, você realmente só está inflamando o problema e isso prejudica completamente a sua vida, porque você está colocando o teu foco principalmente em algo que você não tem poder nenhum sobre aquilo, você não tem o que fazer, né? Então, é realmente... Quando a gente vai despertando, a gente vai entrando na aceitação, compreendendo que tem muitas coisas que acontecem que a gente não gosta, que a gente não concorda, mas que a gente não tem poder, que a gente não tem controle, a gente não tem controle sobre as pessoas. Então só me resta realmente aceitar e respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? E aí realmente eu é que estou no comando da minha vida, eu é que estou no comando das minhas emoções, então eu escolho ser luz em meio à sombra, né? Então, quando a gente vai tendo consciência dessas coisas, é a gente realmente ajudar aquele que a gente está vendo que está caindo, né? Como a gente falou, como eu falei aqui, é como se fosse um corpo. E aí você tá vendo que as células, tem célula ali que não tá doente, né? Você consegue recuperar, vamos dizer assim, aquela célula. Então, realmente, levar luz, levar consciência. Se você vê que tem alguém aí que tá ficando deprimido, às vezes, com essa situação, qualquer outra coisa que seja, né? O que você pode fazer para alegrar o dia dessa pessoa? Às vezes é fazer um bolo e preparar um café, aí chamar essa pessoa para sua casa, né? Tirar o foco dela realmente daquela tristeza, daquela dor, conversar com ela, fazer uma ligação para alguém, e aí realmente você já vai se sentir muito melhor, você já vai se sentir muito especial e aquela pessoa também já vai começar a se sentir amada e especial. Então é mais ou menos sobre isso, né? A gente aprender realmente a tirar o foco do problema e colocar o foco na solução, naquilo que a gente pode fazer em prol do projeto cósmico, né? Em prol realmente do todo. Então é mais ou menos sobre isso. Desejo uma semana abençoada, repleta de muita luz para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.